Doc, beleza? Boa noite para todo mundo. Eu acredito que deve ter bastante gente nova aqui no Instagram, devido à nossa maratona Med Simple e a semana de inscrições. Então eu vou dar uma explicadinha e me apresentar. Meu nome é Giovana, mas aqui no Med Simple podem me chamar de Gil. Sou conhecida como Gil. E a gente tem um esquema de lives que funciona da seguinte maneira. Toda segunda-feira eu venho aqui pra gente resolver questões da nossa própria plataforma a respeito do ciclo básico. Hoje nós vamos fazer questões de anatomia dos rins. E quinta-feira o Furlan vai fazer uma live também para resolver questões do ciclo clínico. Então toda semana nós temos duas lives, uma live do ciclo básico, uma live do ciclo clínico. Geralmente do ciclo básico é segunda-feira e a do ciclo clínico é quinta-feira. Se for mudar a data, a gente sempre avisa. A gente sempre coloca um aviso nos stories para vocês saberem o dia e a data. Quer dizer, o dia e a hora. Então, como é que funciona, né? A gente vem aqui, essa é a plataforma Med Simple, para quem não assina ainda e quer conhecer. Resolvemos questões. Geralmente são 10 questões, porque o Instagram tem um tempo limitado, não dá para ficar resolvendo muitas. E discutimos aqui, é uma discussão aberta, então o objetivo é que vocês comentem bastante no chat, tentem resolver as perguntas, para, além de fixar melhor o conteúdo, resolvendo questões, a gente possa relembrar para quem já teve. Então eu tô aqui olhando para baixo, porque eu tô acompanhando o chat, ver se alguém tá falando alguma coisa. Sejam bem-vindos a mais uma live e parabéns para todo mundo que assinou, adquiriu a plataforma, acho que vocês vão gostar bastante. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat. O objetivo é que vocês participem bastante das questões para ser um estudo ativo mesmo. Então vamos lá. Questão 1. Hoje é a anatomia dos rins, do ciclo básico. Os rins são órgãos pares com a função de filtrar o sangue. Sobre os rins, assinale o que for correto. Letra A. As funções dos rins envolvem apenas a purificação do sangue, não havendo relação endócrina. Vocês estão vendo, né? Então. B. O polo inferior dos rins fica mais próximo à linha mediana do corpo do que o polo superior, o que confere uma posição oblíqua aos rins dentro da cavidade abdominal. Letra C. Os rins apresentam um formato de grão de feijão com dimensões de 11 por 6 por 3 centímetros de comprimento, largura e espessura, com peso variando aí de 120 a 180 gramas. D. Os rins estão localizados na porção mais anterior da cavidade abdominal. Se alguém quiser tentando responder, fique à vontade, eu sempre dou um tempinho para vocês lerem e tentarem responder. Vamos ver a letra A, então. Ele quer a correta, né? As funções dos rins envolvem apenas a purificação do sangue, não havendo relação endócrina. Alguém já colocou C, o Diego colocou C. Boa, Diego. A Gil perguntou se ele quer a incorreta. Não, ele quer a correta. Já colocaram letra C. Boa, gente. Estão arrasando. Então a A realmente está errada. Não é, ninguém falou a A. Porque os rins, eles têm uma função endócrina, sim. Eles secretam 2 hormônios. A eritropoetina, que faz a produção de células sanguíneas, e influencia, né? E o renina, o hormônio renina, que ajusta a pressão arterial aí, em casos que for necessário. Uma galera colocando C. Boa. Vamos ver o que está errado na letra B, então. Vou na C, considerando que a C está certa. A B está falando que o polo inferior dos rins fica mais próximo à linha mediana do corpo do que o polo superior, dando uma posição oblíqua dentro da cavidade abdominal. Então, realmente os rins têm uma posição oblíqua dentro da cavidade abdominal. Só que ele inverteu, né? O polo superior fica um pouquinho mais próximo da linha mediana. Então, supondo que os rins sejam a minha mão aqui, ele ficaria assim, e não assim, como ele está falando na alternativa, né? Então, a B está errada. Vou pular a C, porque vocês falaram que é a resposta. E o que poderia estar errado na D, né? A D está falando que os rins estão localizados na porção mais anterior da cavidade abdominal. Não, a gente sabe que os rins estão localizados na porção mais posterior da cavidade abdominal,
mais especificamente atrás do peritônio. Então, o rim não é recoberto por peritônio. Então, ele fica num espaço que a gente chama de retroperitoneal, ou seja, atrás do peritônio. Então, é mais ou menos aqui assim, na região lombar, atrás, né? Na parte mais posterior. Então, a galera colocou C. Essa C realmente era um pouquinho mais decoreba, né? Saber as dimensões ali, mais ou menos, e o peso. Mas, vendo as outras alternativas, a gente conseguiria eliminar e ver que a C realmente é a resposta, né? Que esse era o objetivo da questão. O objetivo não seria decorar esses valores, né? Então, aqui, para vocês verem, né? Que a nossa plataforma diz quantas pessoas marcaram cada alternativa. A primeira ninguém marcou, realmente, porque lembraram dos hormônios. A B, uma galerinha confundiu. Mas aqui dá pra ver, ó, que, na verdade, a parte superior dos rins, que é um pouquinho mais próxima da linha mediana, do que o polo inferior. Ele trocou a frase. E aqui, realmente, os rins não estão... Deixa eu ver se tem uma imagem. Aqui tem os rins e aqui estão as costelas posteriores. Então, realmente, o rim fica na cavidade... Fica mais posterior na cavidade abdominal. Boa, galera marcando e acertando já. Próxima. Sobre a morfologia externa dos rins, assinale o que for correto. Ele quer a correta de novo. O rim apresenta duas margens ou bordas, uma anterior e uma posterior. B. O rim apresenta dois polos, um superior, sobre o qual estão localizadas as glândulas suprarrenais, e o inferior. C. Os rins apresentam duas faces, uma medial e uma lateral. E D. A face anterior dos rins é mais plana quando comparada à face posterior, que é mais convexa. Alguém quer tentar responder? Ele quer a correta novamente. Vamos indo devagarzinho, então. A e a C, na verdade, ele inverteu, né? Que agora eu vou fazer aqui gestos com as mãos. Vamos supor que isso aqui seja... Esse conjunto aqui da minha mão seja os rins. Então, vocês têm um dos rins, né? Esteja posicionado assim. A Ana Lu Nunes colocou B. Boa, arrasou. Então, na verdade, os rins, então, eles estão posicionados assim, na nossa cavidade abdominal. E eles apresentam realmente duas margens, que seria essa aqui e essa aqui. Mas não é margens anterior e posterior. Seria a margem medial, mais próxima da linha mediana, e margem lateral, na região mais longe da linha mediana. E aí ele tem duas faces também, que é uma anterior e uma face posterior. B, mas estou na dúvida. A Luiz também colocou B. Diego, se quiser falar qual foi essa dúvida pra gente discutir, fica à vontade, tá? Então, a letra A e a letra C ele inverteu. O rim tem duas margens, mas as margens é que são chamadas de margem medial e margem lateral. E ele tem duas faces, mas a face é que são chamadas de anterior e posterior. Eu vou abrir uma imagem ali depois para ficar mais claro, tá? Então, ficamos entre a B e a D, né? Vou para D. A face anterior dos rins é mais plana quando comparada à face posterior, que é mais convexa. Aqui ele inverteu também. Na verdade, a face anterior dos rins, ela é mais convexa, assim, né? Digamos, tem uma curvatura. E a face posterior, ela é mais plana. Então, os rins seriam mais ou menos isso aqui. Por quê? Porque vamos pensar que tem as costelas atrás do rim, né? Não diretamente, tem uma série de tecidos entre as duas estruturas. Mas vamos considerar que seria o reto da costela, assim. Então, o rim seria mais ou menos a parte posterior dele mais plana e a parte anterior dele mais convexa. Então, ele trocou. Então, realmente, o rim tem dois polos. Em cima dos rins ficam as glândulas suprarrenais e tem um polo inferior também. Vamos mostrar aqui uma imagem. Tá bem pequenininho pra vocês, eu acho. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, essa imagem tá bem boa. Então, aqui nós temos um rim. E aí, aqui, ó, margem medial do rim. Aqui estaria a linha mediana do corpo. E margem lateral. E aí tem uma face anterior e uma face posterior. Nessa imagem não dá pra ver porque é uma imagem plana. Vamos ver se na última dá pra ver. Não dá pra ver também. Mas é isso mesmo. Então, a face posterior dos rins é um pouco mais plana do que a face anterior. Certo, gente? Dúvidas? Ó, teve gente que marcou essa aqui das faces e
Das margens ninguém, da face as pessoas colocaram, mas na verdade são só duas faces, uma anterior e uma posterior, e o que une essas faces? As duas margens. Aí a mesma imagem aqui pra vocês verem. Então, pra vocês verem, né, todas as questões têm comentários, tanto nos itens corretos, quanto nos itens incorretos, pra gente saber o que a gente errou, se a gente marcou outro, né? 3. Alguma dúvida, podem mandar, tá? Com relação à localização dos rins, agora ele quer o incorreto. Qual que é a alternativa incorreta? A. Posteriormente, os rins fazem limite com a musculatura posterior e as costelas flutuantes. B. Superiormente, os rins estão em contato com o diafragma e com as glândulas suprarrenais. C. Os rins estão localizados atrás do peritônio, sendo também revestidos por ele, pelo peritônio. E D. Os rins estão localizados na porção posterior da cavidade abdominal em um espaço denominado retroperitoneal. Aqui, quando ele fala estão em contato, não seria estão em contato diretamente, seria mais ou menos falar das relações anatômicas dos rins, né? Tipo, qual estrutura estaria superior, inferior, esse tipo de coisa. Diego colocou C, Ná colocou C também, exatamente, né? O que eu tinha acabado de falar. A letra D já contradiz a letra C, né? Porque os rins, eles estão localizados na porção mais posterior da cavidade abdominal e não estão sendo recobertos pelo peritônio. Na verdade, eles estão atrás do peritônio. Então, eles estão no espaço que se chama retroperitoneal. Então, a C tá errada porque tá falando que os rins são revestidos por peritônio. E não, eles não são. Eles são separados do peritônio, não tem relação. Eles estão atrás do peritônio, no espaço que a gente chama de retroperitoneal. Então, como ele queria incorreta, é realmente a letra C. Vamos ver as outras. Só vou tirar aqui. Ó, 40% colocou essa. O pessoal confundiu. Ó, posteriormente, os rins fazem limite com a musculatura posterior e as costelas flutuantes. Aqui tem uma imagem, né? Que aqui tem os músculos, musculatura posterior das costas e tem costelas. E realmente é nas costelas flutuantes, que são o rim esquerdo, ele tem contato com a 11ª, e não tem contato não, né? Está na altura da 11ª, da 12ª costela, e o direito só da 12ª, porque o rim direito fica um pouquinho mais abaixo do que o rim esquerdo. E a gente já vai ver por quê. Então, realmente, é as costelas livres ou flutuantes que são as últimas ali. E essa aqui tá certinha, então. Alguém colocou... O Luiz colocou B. Vamos ver por que aqui. A B tá correta. Na verdade, ele pediu a incorreta nessa, Luiz. Não sei se você se confundiu. Porque eu tava falando que não é... Quando ele fala estar em contato, não é contato direto com o diafragma. Claro que tá um pouco mais acima o diafragma. Mas quando ele fala estar em contato, seria as relações anatômicas. E superiormente aos rins, realmente a gente tem as glândulas suprarrenais. E superiormente a gente tem o diafragma. Vamos ver se tem uma imagem aqui. Aqui os rins, ó. O rim direito. E aqui em cima tá o diafragma. Não seria contato direto. Claro que tem uma camada de gordura ali. Mas ele deu uma generalizada. Não sei se você conseguiu entender, Luiz. Qualquer coisa... Pode perguntar. E essa aqui a gente viu, então, que os rins estão localizados na parte mais posterior da cavidade abdominal em espaço denominado retroperitoneal, porque ele não está em contato com o peritônio. Então, a C está errada, falando que ele é revestido por peritônio. Vai ficar salva. Lorena perguntou se vai ficar salva. Então, a gente grava as lives, só que a gente está tendo muito problema para postar no Instagram. Então, a gente está tentando resolver esse problema, talvez demore um pouco para vir. E a gente tá vendo porque é um vídeo muito longo, né? Tem mais de 1 hora, então a gente tem que cortar partes e o Instagram não carrega, nunca consegui colocar, ficava dias tentando colocar. Então a gente tá tentando resolver esse problema, talvez não venha tão cedo, mas tá gravado. Algum dia vai vir, tá bom, Lorena? Pelo amor, postem sim. A gente tentou, só que é muito trabalho, tipo, tem que cortar, porque é um vídeo bem longo, né? Fica mais de 1 hora. O Instagram não aceita. E depois pra tu enviar, tipo, o Instagram simplesmente não funciona e tem que ficar dias tentando enviar e mesmo assim eu não consegui. Então a gente tá tentando resolver esse problema.
Mas vamos ouvir o seu pedido, Lorena. 4. Os rins apresentam envoltórios que servem como forma de proteção. Destes envoltórios, qual é o mais interno que está aderido diretamente aos rins? Gordura pararenal, fáscia renal, gordura perirenal, cápsula renal? Eu vou deixar as alternativas e vou explicando para vocês. Bom, se vocês pararem para pensar, os rins eles estão ali na parte superior, assim, da nossa lombar, né? Só que eles não estão, assim, diretamente ligados a uma estrutura que segure eles ali, né? Porque eles têm ali o hilo renal, mas não é uma estrutura, assim, sólida que vai segurar os rins naquela posição. Então, eles têm que ter alguma coisa segurando eles ali. E aí são justamente esses envoltórios que essa questão está perguntando. Então, assim, os rins, eles têm, como a maioria das vísceras, né, uma cápsula, algumas têm pleuras, né, mas no caso do rim é uma cápsula de tecido conjuntivo que fica bem aderida a ele, é a parte mais interna. Eles têm esse revestimento de tecido conjuntivo denso. Essa é a cápsula renal. Aí, em volta da cápsula renal, acho que vai ter uma figura nessa imagem para explicar melhor. Perguntaram onde acho esse questionário. Esse questionário está na nossa plataforma. Daí, eu não sei se você já conhece, acabou de passar a semana de inscrições, mas agora vai demorar um pouquinho para abrir inscrições novamente. Mas fica atento aí no nosso Instagram que a gente, volta e meia, abre. Então, essas são questões da nossa plataforma. Plataforma Medicine. Já responderam B e D. Vamos ver qual que tá certa, né? Então, tá. Em volta do rim tem essa cápsula de tecido conjuntivo, chamada de cápsula renal. E fora da cápsula renal, essa cápsula tá bem aderida ao rim, é como se fosse, assim, uma capinha de celular, assim, tá bem aderida mesmo. E fora dessa cápsula, a gente tem uma gordura que se chama de gordura perirenal. Como é que eu vou lembrar esse nome? Lembra perirenal de perto. Então, é a gordura que está mais perto dos rins. Então, essa gordura perirenal fica em volta ali da cápsula renal. Inclusive, essa gordura perirenal, ela também entra no seio renal. Não sei se vocês lembram o que é. Daqui a pouquinho a gente vai rever. Ela entra no seio renal e também faz uma espécie de estruturação para as estruturas dentro de suporte para as estruturas dentro do seio renal. Então, temos a gordura perirenal, que começa com per de perto, tá mais perto essa gordura. E depois da gordura perirenal, a gente tem a fáscia renal envolvendo essa gordura perirenal. Então, como é que os rins estão naquela posição que eles estão? A fáscia renal, ela tem 2 folhetos. Um folheto que é pré-renal e um retrorenal. Um que está mais na frente e um que está mais atrás, como se fosse na mesma proporção assim, das faces do rim, mas estão bem mais fora. E esses 2 folhetos da fáscia renal, eles estão assim recobrindo os rins e a gordura perirenal. E esses 2 folhetos se juntam posteriormente. Se juntam em cima dos rins, superiormente, e se fixam no diafragma. Da mesma forma, esses 2 folhetos se unem inferiormente e se prendem ali na crista ilíaca. Então, essa fáscia renal vai formar tipo uma bolsa, assim, que dentro vai ter a gordura perirenal, a cápsula renal e os rins. Por isso que eles ficam relativamente parados no local que eles estão, por causa da fáscia renal que está segurando eles. E ainda, fora da fáscia renal, ainda tem mais gordura que a gente chama de gordura pararenal. Aí como que eu vou lembrar se é peri ou para? Peri de perto. Então, a perirenal está dentro ainda da fáscia renal e a pararenal tá fora. Então, agora vocês querem tentar responder? O Diego já colocou, o Hugo também. Letra D, né? Ele tá perguntando, vou repetir a pergunta. Os rins apresentam vários envoltórios, são esses 4 que a gente falou agora. E ele perguntou desses envoltórios qual que é o mais interno e que está diretamente aderido aos rins, como se fosse uma capinha de celular, realmente. É a cápsula renal. Vamos ver se tem imagem. A cápsula renal seria essa capa aqui da imagem que eles estão, no caso, cortando e puxando um pouquinho para fora. Vamos ver se não tem. As outras não tem. É difícil achar uma imagem lateral, assim, dos rins na cavidade abdominal. Mas eu espero que com a minha explicação e aqui os gestos tenha ficado mais claro. Se não ficou, vocês me avisam. Então, repetindo, temos a cápsula renal ali, bem aderida aos rins. Uma gordura perirenal em volta da cápsula. Aí a fáscia renal segurando essa gordura e os rins. E a gordura pararenal fora dessa fáscia.
Entenderam, gente? Qualquer coisa, pergunta. 5. São componentes do pedículo renal, exceto artéria renal, cápsula renal, veia renal e pelve renal. Tá, vamos lá. Então, o que é pedículo renal? Vocês sabem que muitas vísceras, na anatomia, elas têm o que a gente chama de hilo, né? Tem o hilo pulmonar, etc. E o hilo renal, ele tem algumas estruturas que estão adentrando os rins por esse hilo renal. E essas estruturas a gente chama de pedículo renal, um conjunto de estruturas que entra nos rins pelo hilo renal. E aí o Luiz colocou B e o Diego colocou B também. Boa, arrasaram. Então, a gente vai ver uma imagem agora, daqui a pouquinho. Mas isso é anatomia mesmo, né? Pedículo renal. Então, no pedículo renal, que são as estruturas que entram pelo hilo renal, a gente tem uma artéria renal, né? Por onde vai entrar o sangue que vai ser filtrado. Aí a veia renal, que vai trazer o sangue que acabou de ser filtrado. A pelve renal. A pelve renal, na verdade, ela é o início dos ureteres. Então, ela tem que sair e entrar nos rins também, porque ela vai pegar a urina que foi produzida nos rins e levar lá para a bexiga através dos ureteres. E o que não tá batendo aqui é a cápsula renal, porque eu acabei de falar com vocês que a cápsula renal está envolvendo, revestindo os rins e ela não está entrando dentro dos rins através do pedículo renal. Então essa aqui tá errada. Ai, meu Deus. Não tá em... Deu. Vamos ver se aqui tem uma imagem. Dá pra clicar. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, gente. Temos, então, os rins. Essa estrutura aqui, essa espécie de abertura, a gente chama de hilo. Daí, nesse caso, é hilo renal. Então, entra no hilo renal uma veia. No caso, ela tá saindo, né? O sangue tá saindo. Entra uma artéria renal. E temos a pelve renal. A pelve renal carrega a urina que foi produzida dentro dos rins até aqui, depois vira ureter. Então, a gente tem essas três estruturas. E, além disso, a gente tem também vasos linfáticos e nervos que não estão aparecendo aqui nessa imagem. Mas isso seria o pedículo renal. O conjunto dessas estruturas forma a raiz renal ou pedículo renal. Certo? Dúvidas? 6. A respeito da morfologia interna dos rins. Assinale a incorreta. A. Os rins são divididos internamente em um seio renal e um parênquima renal, o qual é dividido em córtex e medula. Ele quer a incorreta. B. Dentro do seio renal a gente tem diversos cálices maiores, alguns poucos cálices menores e a pelve renal. C. Além das estruturas comuns presentes no seio renal, também encontramos tecido adiposo, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. D. O parênquima renal é a região onde os túbulos uriníferos e os néfrons estão localizados. Que é a incorreta. Alguém quer tentar responder? Essa aqui é grande. Vou colocar assim. A 6 é a B, a resposta. Porque ele quer a incorreta. Daí eu vou explicar, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aí foi meio a meio, ó. 45% e o resto foi dividido nas outras. Então só vamos ver aqui a primeira pergunta, tá? Aí o Luiz colocou B, Ná colocou B, acertaram, parabéns. A. Ele quer incorreto, lembrando. Os rins são divididos em um seio renal e um parênquima renal, e o parênquima é dividido em córtex e medula. Sim, realmente, aqui as estruturas que estão chegando no nosso pedículo renal, que a gente acabou de falar, elas vão adentrar aqui o espaço interno dos rins, que primeiramente, mais internamente, é composto pelo seio renal. E nesse seio renal a gente vai ter algumas estruturas aqui, que eu já vou falar quais são. Mas o seio renal, ele não no sentido literal da palavra, funcional, né? Porque a parte funcional dos rins
a gente chama de parênquima. E o parênquima renal ele é composto pelo córtex, que é essa parte mais externa, e a medula, que é essa parte que está em vermelho mais escuro. E a medula ela é dividida nessas pirâmides, que a gente chama de pirâmides renais, porque o córtex ele tem projeções aqui que vai acabando dividindo essa medula. Então aqui no parênquima, por que é a parte funcional dos rins, né? O parênquima ele é a parte funcional porque é onde estão localizados os néfrons, que são os que fazem, propriamente dita, a filtração do sangue, né? Seria a principal função dos rins, entre outras funções. Então, os néfrons estão localizados no parênquima renal. E mais especificamente, vocês não conseguem ver meu mouse, né? Droga. Tá, então vou descrever as coisas. Então, a parte mais externa aqui dos rins, que está em vermelho mais claro, é o córtex renal. É o local que predomina o glomérulo dos néfrons. Não sei se vocês lembram da cápsula de Bowman, dos capilares glomerulares. A gente vai ver daqui a pouquinho. E essa parte que está dividida em triângulos é o que eu estava falando, que são pirâmides renais, que estão em vermelho mais escuro. E ela é a medula renal, onde a gente tem a maior parte dos túbulos dos néfrons, que seria a alça de Henle, os ductos coletores. Então, essa seria mais ou menos a estrutura interna dos rins, que está falando a primeira alternativa aqui. Os rins, então, internamente tem um seio renal e um parênquima renal, sendo que o parênquima é dividido em córtex e medula, tá certinho. Não sei se essa aqui tinha imagem. Ah, tinha imagem. Vamos ver aqui, a letra C. Além das estruturas comuns presentes no seio renal, também encontramos tecido adiposo, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Essa não tem imagem, mas realmente eu falei para vocês que a gordura perirenal, que está mais perto dos rins, ela também entra nessa parte aqui, que é o seio renal. Ó, aqui tem amarelinho, uma gordura, que é a gordura perirenal. E eu falei pra vocês que no pedículo também entra vasos linfáticos e entram nervos também. Então essa aqui tá certinho. Vasos sanguíneos, né? E que são a artéria renal e a veia renal. E vasos linfáticos. E nervos também. E ele tá falando aqui, o parênquima renal é a região onde os túbulos uriníferos e os néfrons estão localizados. Sim, tá certo, porque eu acabei de falar pra vocês que o parênquima seria a parte funcional dos rins, que é justamente onde os néfrons estão localizados, onde ocorre a filtração do sangue. E por que essa daqui tá errada? A letra B, né? Realmente acertaram, a letra B tá errada, vamos ver por quê. Então aqui no córtex renal, que é a parte mais externa, em vermelho mais claro, a gente tem a cápsula de Bowman, os glomérulos, ali começa a filtração do sangue, e o sangue vai passando ali pelos túbulos uriníferos, vai sair no ducto coletor e vai para a medula renal. Aí da medula renal, a gente já tem uma determinada quantidade de urina formada, né? E a gente tem que carregar, então, essa urina para a bexiga, para poder ser eliminada pela uretra. Então, essa medula renal, que são os triângulos, que são em vermelho escuro, que são chamados de pirâmides renais, elas têm ali uma pontinha, que a gente chama de ápice medular, né? Ápice. E ali é onde a urina, então, é liberada. Então, vocês estão vendo ali no triângulo mais superior aqui, que tem um ápice daquela pirâmide e aí tem, tipo, um canal embaixo. Esse canal seria o primeiro contato que vai ter da urina com o seio renal, né? E aí esse canalzinho a gente chama de cálices, só que são cálices menores, porque eles são menores de tamanho realmente. E esses cálices menores, a gente tem bastante cálices menores, porque cada pirâmide renal vai ter um cálice menor. Então, dependendo da quantidade de pirâmides, a gente vai ter um cálice para cada uma, né? Então, a gente vai ter bastante cálices menores. E esses cálices menores, eles se afunilam e viram um cálice maior. Dá pra ver que tem um tubo maior ali. Por exemplo, 3 cálices menores está virando um cálice maior. Eu queria ter um mouse para ficar melhor. Deixa eu ver se eu não consigo fazer isso. Agora dá pra ver. Enfim. Aí depois esses cálices maiores, que vieram do encontro de vários cálices menores, eles viram um tubo grande, que a gente chama então de pelve renal. E aí essa pelve renal, ela vai sair dos rins. Aqui não dá pra ver.
Não tá escrito, né? Tô amando a plataforma. Ai, que bom. Que bom, tá amando. É muito boa mesmo, né? Então, essa pelve renal, ela vai, então, sair dos rins e vai ser continuada nos ureteres e vai, então, levar essa urina lá pra bexiga. E o que que tá errado aqui? Bem sacana essa alternativa. Ela tá falando que dentro do seio renal a gente tem diversos cálices maiores, alguns cálices menores, dando uma sensação de poucos. Na verdade é o contrário, né? A gente tem ali de 8 a 12 cálices menores, então são muito mais cálices menores do que cálices maiores. Cálices maiores são conjuntos de vários cálices menores, então não tem como tu ter de 8 a 12 cálices maiores e 2 a 3 cálices menores. Então não tá fazendo sentido essa alternativa. Então ele trocou. Mas realmente a gente tem dentro do seio renal cálices maiores, cálices menores e a pelve renal. Entenderam, gente? Ou ficou muito difícil de visualizar sem o mouse? Será que eu consigo? Não sou boa nessas coisas. Se alguém souber como é que coloca mouse, não sei. Continuando, então. Dúvidas podem mandar se gostaram da explicação também. Me falem. Está difícil de entender sem o mouse? Com relação ao parênquima renal. Então, o parênquima renal, que a gente acabou de conversar ali, é o tecido funcional dos rins, onde os néfrons estão presentes, e o parênquima renal é dividido em córtex e medula. Ótima explicação. Que bom, obrigada. Vou continuar assim, então. Assinale a alternativa que apresenta uma correlação correta entre uma estrutura e a sua característica. Então, ele quer a correta. A. Mesmo sem o mouse. Deu para entender assim. Ai, que bom, meninas, muito obrigada. A. Córtex renal. Então, córtex renal é a região mais superficial do parênquima renal, onde os túbulos e ductos coletores predominam. Eu dei uma pitadinha sobre isso agora. B. Medula renal. A medula renal não é contínua no parênquima renal, porque ela é dividida por colunas renais em pirâmides renais. Eu não falei esse nome, mas vamos ver se vocês lembram. C. Papila renal é o local de encontro entre a medula renal e o córtex renal. D. Base da pirâmide renal, região de encontro da pirâmide com o seio renal. Ele quer a correta nessa. Alguém quer tentar responder? Eu vou colocar a correta e vou explicando as outras com imagens também, porque anatomia sem imagens não dá, né? Luiz colocou B. Acertou. Mais alguém quer tentar? Já falei que acertou, daí as pessoas não tentam. Mas, 60% das pessoas marcaram só. Teve uma galera que não marcou. Vamos ver uma por uma, então. Essa alternativa aqui tá falando o seguinte. Uma galera colocou, o Diego colocou B e o Vini colocou B também. Acertaram. Parabéns. Deixa eu ver se... Tá. Só pra ver as imagens melhor. Essa alternativa D tá falando que a base da pirâmide renal é a região de encontro da pirâmide medular com não consigo ler. Com o seio renal. Tá. Agora eu vou explicar com essa imagem aqui, mas não tem mouse, mas vamos escrevendo então. Então, a pirâmide renal, a gente acabou de falar pra vocês que seria esse espaço das medulas, da medula renal, que está dividida em vários triângulos, digamos. E esse triângulo, por parecer um triângulo, é chamado de pirâmide. Então, uma pirâmide ela tem uma base e também tem um ápice, né? E aí vocês acham que a base seria a parte de cima ou do superior ali, a parte mais externa ou a parte mais interna? A parte mais externa ali, né? Então, a base dessa pirâmide, a gente chama justamente o lugar de encontro entre a medula renal e o córtex renal, porque seria a parte maior ali do triângulo, seria a parte da base. Então, a base, ela é o encontro da medula com o córtex. E ele tá falando ali que a base é o encontro da medula com o seio renal, mas a gente falou que o seio renal é a parte mais de dentro dos rins. Então, na verdade, o ápice
medula é o que está em contato com o seio renal e não a base. E aí, por motivos de nomenclatura mesmo, a gente chama esse ápice da pirâmide de papila renal, que é o local onde a urina sai para os cálices menores. E aí, gente, essas projeções do córtex renal, que subdivide a medula em várias pirâmides, é realmente chamada de coluna renal, porque realmente forma várias colunas que acabam sendo a divisão das pirâmides renais. Então, deixa eu voltar para o modo... Ó, ele está falando aqui, então, base da pirâmide seria a região de encontro da pirâmide medular com o seio renal? Não, seria a região de encontro com o córtex. E aqui, papila renal, ele botou que é o local de encontro entre a medula e o córtex. Não, ele inverteu as duas coisas, né? A papila, então, é o ápice, então a papila que seria a região de encontro com o seio renal e a base seria a região de encontro com o córtex. Letra A, vamos ver por que está errado. Ele está falando que o córtex é a região mais superficial do parênquima, realmente é, só que ele está falando que os túbulos e os ductos coletores predominam nessa região. E na verdade não, o córtex renal é a região onde os glomérulos, a cápsula de Bowman, né, os corpúsculos renais, estão presentes. Então, assim, 90% do sangue que chega nos rins vai direto para o córtex renal, que é onde vai ocorrer realmente a filtração do sangue, né, que é na cápsula de Bowman ali, nos glomérulos. Então, essa tá errada porque no córtex não é onde os túbulos e os ductos predominam. Na verdade, os túbulos e os ductos predominam na medula. Por isso que a pirâmide medular, ela tem meio que umas estrias assim, paralelas uma da outra, que é justamente esses túbulos e ductos formando estrias mesmo, né? Deixa eu ver se tem aqui essa imagem não dá pra ver tanto, mas na outra dá pra ver bastante. Aqui. Ó, tem várias estrias aqui, seriam os túbulos, mas também não quer dizer que não tem, só tem glomérulo no córtex e só tem túbulo, na verdade não tem glomérulo na medula, mas não quer dizer que não tem nenhum túbulo no córtex, tá? Tem sim, só que a maior parte deles, principalmente os ductos coletores, né, que os ductos coletores eles vêm e liberam a urina na papila renal, eles predominam na medula. Então, e a letra B tá falando que a medula não é contínua no parênquima, realmente ela não é, porque ela é dividida por colunas renais, que seriam projeções do córtex, que daí tá dividindo a medula renal, que é esse vermelho mais escuro, em diversas pirâmides. Que na verdade parece mais um coração nessa imagem aqui, né? Certo, gente? Vamos para a próxima. Dúvidas podem escrever no chat. São partes constituintes do néfron, exceto... agora eu tava falando tudo do néfron já. Vou aproveitar esse período para falar aí quem não conhece ainda a plataforma. Ó, nesse caso aqui a gente tem 15 questões nesse plano de estudos de anatomia dos rins. Aí a galera já tá respondendo B. Boa, galera. Boa, boa, boa. E essas questões elas estão organizadas conforme grau de dificuldade. Eu comecei pelas 10 primeiras porque o objetivo aqui é relembrar mais conteúdo. Eu acredito que vocês já tenham visto isso faz tempo. Então é lembrar a parte que é mais importante, que seria a mais básica. Aqui as 5 finais geralmente são questões mais aprofundadas. E aí se você quer responder, você pode vir depois na plataforma, tentar responder e tem comentário para tudo, tá? Só porque realmente não dá tempo de fazer todas. Então elas estão organizadas por níveis de dificuldades, que é o mais legal ainda. Então, às vezes você não quer fazer aquelas que são muito aprofundadas, faz só as primeiras. Então, a galera tá colocando que a B não faz parte do néfron, realmente. O cálice menor não faz parte do néfron. Vamos ver aqui se tem uma imagem. Essa daí todo mundo acertou. E aí tem a porcentagem aqui pra você ver se seu raciocínio muitas pessoas tiveram ou se só você teve. Cadê? Quero ver. Aqui. Bom, então vamos relembrar as partes do néfron. MedSimple tem canal no YouTube? Sim, tem canal no YouTube sim. É o mesmo nome. Tem alguns vídeos lá, mas não são lives. Tem bastante vídeo legal, mas não é tão na verdade, de questões também é. Só não é ao vivo, né? É gravado já e depois postado. Mas tem sim. É o mesmo nome, tá? Pode pesquisar lá.
Tem que colocar o underline no final ainda, eu acho, senão não acho. Mas então vamos relembrar aí o néfron. Então aqui, ai, tô sem mouse, tô aqui apontando. Mas então, ali onde está escrito glomérulo renal, é onde o sangue está chegando nesse néfron, então. E esse glomérulo é um conjunto de vários capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos, para conseguir possibilitar a passagem do sangue. Então, começa a filtração do sangue ali na cápsula renal ou cápsula de Bowman, através dos glomérulos renais. E aí essa substância filtrada então no sangue, que seria plasma sanguíneo, mas sem todas as substâncias, né? Por exemplo, proteínas de grande tamanho não passam nessa filtração. E depois nós temos o túbulo contorcido proximal, que daí vai tornar a alça de Henle, ou alça do néfron, né? Tem uma parte descendente, uma parte ascendente. Túbulo contorcido distal, aí tem túbulos coletores que por fim vão desencadear nos ductos coletores. E esse ducto coletor, então, é o que vai descer lá na medula até a papila renal e vai jogar essa urina nos cálices menores. Só que os cálices menores, eles já não fazem parte do néfron. Então, assim, o cálice menor seria ali a continuação, assim, mais para baixo do ducto coletor, mas não faz parte do néfron, porque tem realmente uma divisão das duas partes. São partes separadas. Então, aí falando rapidinho do néfron, e ele está perguntando o que não faz parte do néfron. O cálice menor realmente não faz parte do néfron, porque está no seio renal e não já são estruturas separadas. Certo, gente? Essa é mais de boa, para relembrar mesmo. Sobre os rins, assinale o que for incorreto. Anteriormente ao rim direito, encontramos o baço e o pâncreas, enquanto anteriormente ao rim esquerdo encontramos o fígado. B. Os rins apresentam certa dinamicidade, possibilitando realocação em alguns casos específicos. C. O rim direito encontra-se aproximadamente 1,25 a 2 centímetros mais baixo que o rim esquerdo. D. Os rins estão apoiados no músculo psoas maior e no músculo quadrado lombar. Lembrando que a gente não pode levar o pé da letra e achar que eles estão assim em contato, porque a gente já falou que tem várias estruturas recobrindo os rins, né, que não são músculos. Mas ele está falando das relações anatômicas nesse item aqui. Alguém quer tentar? Ele quer a incorreta, gente. Ah, já matou de letra. Uhum. O que tá errado? Nessa aqui é um erro bem grotesco, mas quem lê rápido marca, tá? Quer dizer, não marca, né? Alguém quer falar o que tá errado aí, que é bem óbvio? Duda, Ná, Luiz, Diego, todo mundo acertando. Gente, inverteu os órgãos, né? Ó, não foi todo mundo que marcou essa aqui, 77%. Então, o pessoal lê rápido. Tá, ao contrário, exatamente, né? Então, na verdade, o fígado tá do lado direito e o baço e o pâncreas do lado esquerdo, né? Então, anteriormente ao rim direito, a gente encontra o fígado. Justamente por causa do fígado estar naquela posição ali anterior ao rim direito, o rim direito, como o fígado é muito grande, né? O rim direito, ele tá um pouco mais abaixado em relação ao rim esquerdo. Então, o rim esquerdo tá aqui e o rim direito tá um pouquinho mais baixo. Não é tanto que ele citou ali na outra alternativa é 1,25 a 2 centímetros mais baixo. E então ele trocou, né? Então, anteriormente ao rim direito a gente tem o fígado e anteriormente ao rim esquerdo tem o baço e o pâncreas. Vamos ver as outras. A B tá falando que o rim apresenta certa dinamicidade, possibilitando realocação em alguns casos específicos. Então, vamos pensar assim, como eu falei pra vocês, a fáscia, né, renal, ela se junta aos seus dois folhetos, ela está envolvendo os rins, e se junta no diafragma. E agora vamos pensar, né, a gente precisa do diafragma para respirar, então o diafragma está se mexendo o tempo inteiro,
E a gente quando a gente inspira forçadamente, a gente consegue ainda baixar muito esse diafragma. Então, realmente, não tem como os rins serem fixos ali, né? Então, eles se movem, mas assim, não é nada demais, é uma dinamicidade em alguns casos específicos. Então, realmente, como eu falei, ele não está fixo, os rins não estão fixos em uma determinada estrutura. Então, eles vão seguindo o fluxo, assim, junto com a fáscia, com a gordura. Então, essa está correta. Aí, a C, o rim direito, ele se encontra um pouco mais baixo que o esquerdo, justamente por causa da presença do fígado. E a D está falando que os rins estão apoiados no músculo psoas maior e no músculo quadrado lombar, mas como eu falei, não, essa nomenclatura até poderíamos trocar, não seria um contato direto, assim, seria mais a questão de relações anatômicas, né? E realmente, embaixo dos rins a gente tem esses dois músculos. Então vamos ver se tem imagens aqui. Ai, não dá pra ver direito essa imagem. Deixa eu tentar aqui. Anatomia sem imagens não dá. Ai, Jesus. Enfim, essa imagem também não tá tão boa assim. Ah, essa aqui é boa. Não dá pra ver que... Ó, ali não dá pra ver inteira, mas o rim direito tá um pouquinho mais baixo que o rim esquerdo nessa imagem aqui. Mas a imagem tá inteira no site, é só por causa do modo de apresentação que não tá dando pra ver. Esse aqui não tem imagem. Já estamos quase acabando. Hoje foi rápido. Próxima. Sobre os rins, assinale o que for correto. No final, eu queria mostrar uma imagem de um rim, realmente, sem ser essas ilustrações, para a gente identificar as estruturas. Agora ele quer correto. O hilo renal, a gente já conversou, apresenta uma artéria renal, duas veias renais, pelve renal, vasos linfáticos e nervos. Ó, essa eu falei para vocês agora. Ó. B. A face renal apresenta dois folhetos, um anterior, denominado pré-renal, e um posterior, denominado retrorenal, os quais servem para estabilizar os rins na cavidade abdominal. C. O hilo renal localiza-se na porção lateral dos rins, estando distante da linha mediana corporal. E D. Os rins estão predominantemente localizados na região torácica. Ele quer a correta. Marco já colocou B. Boa. Mais alguém? Ná também colocou B. Exatamente, né? Esse tag tá fácil, mas já subiu o nível, não tá mais no nível fácil não, tá? Não são todos fáceis não. Mas vamos lá, o que tá errado na A? O hilo renal não tem duas veias renais, é só uma. Diego colocou B. TH Santos, Ju colocou B, todo mundo colocou B. Essa daí tava facinha. Não tem duas veias renais, é só uma, mas tem uma artéria renal, pelve renal, vasos linfáticos e nervos. C. O hilo renal, ele tá na porção lateral dos rins? Não, ele tá medial, né? Ele tá mais perto da linha mediana. Estando distante da linha mediana? Não. D. Os rins estão predominantemente localizados na região torácica? Não, é predominantemente na região abdominal, mais especificamente na região lombar, né? Lá perto das últimas costelas. Então essa aqui tá certa, como eu falei pra vocês, né? Não tem imagem? Essa imagem não... É bem difícil achar imagem assim. Mas realmente ele tem dois folhetos, esses nomes a gente não precisa nem decorar, né? Pré-renal, parece que é anterior, tá? Realmente anteriormente. Folheto posterior se chama retrorenal, que nem o espaço retroperitoneal lá atrás. Então realmente está certo. E as duas fáscias se unem. As duas fáscias não, os dois folhetos da fáscia se unem em cima e se ligam ao diafragma, se unem embaixo e se ligam à crista ilíaca. C. Ah, já tinha falado, né? Opa. Vamos ver se tem imagens para essas questões.
Aqui, topografia, ó, rim direito um pouquinho mais baixo, nas últimas costelas. Aí, vou mostrar pra vocês as questões seguintes. Aí, ó, mais ou menos a mesma coisa, só pra vocês verem, se quiserem tentar resolver. Peraí, deixa eu ler aqui. Assinale a alternativa incorreta. 12. Sobre a vascularização, daí é legal também, é bem mais específico, é bem mais difícil saber as artérias que entram certinho. Também não é tão básico assim. E a última é bem aprofundada. Então eu queria mostrar uma imagem para vocês, pra gente colocar mais em prática, né? É uma imagem da própria UFSC. Lembrando que se quiserem resolver as questões e não entenderem alguma coisa, mandem pra gente no direct, que a gente vai tentar ajudar vocês. Ai, não consigo, assim, vamos ver. Tá muito grande. Aqui. Essa imagem é do anatômico da UFSC, que está disponibilizada no próprio site da UFSC, no site do MOR, que é o Laboratório de Anatomia. Então a gente vê aqui numa peça anatômica mesmo, que tá bem bonitinha, aliás, né? Tá até com legenda. Só não consigo diminuir ela totalmente. Ai, gente, tecnologia me dá um banho. Vamos ver. Aí, acho que agora foi. Aqui, ó. Então tá. Então a gente consegue ver bem certinho, assim, que fora dos rins tem meio que uma película, assim, que seria a cápsula renal. Ele não tá apontando nessa imagem, mas dá pra ver ali, né? Eu queria ter um mouse. Deixa eu ver se tá funcionando agora. Meu mouse. Deixa eu sonhar. Ai, não. Não aparece. Mas enfim, então tá. Então a gente tem uma fina película aí fora, que é a cápsula renal. Aí a parte mais externa ali, o córtex renal, embaixo da cápsula. E aí a gente tem as pirâmides renais bem certinho, né? Dá pra ver ali. Aí as pirâmides renais, então, estão desembocando. Daí agora tem a seta ali do cálice menor, que vai formar os cálices maiores, que vai acabar formando a pelve renal, e a pelve renal então vai sair dos rins para formar os ureteres, carregando a urina. Então, daí tem ali a setinha, seio renal, hilo, e essa peça anatômica tá bem bonita para vocês verem realmente como é, não só com imagens ilustradas. Então era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem dar críticas construtivas, se tiverem perguntas, se quiserem dar sugestão de temas. Lembrando que quinta-feira tem mais uma live sobre o ciclo clínico, daí é o Furlan. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais algum assunto do ciclo básico, sempre avisando vocês qual vai ser o assunto e se vai se manter na segunda-feira mesmo. Então, ademais, obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo estar aqui. Obrigada pela participação de todo mundo.